Olá, Shounens! Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos ao Shounen Tube, seu canal de animes, mangás e outras nerdices. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Dragon Ball, sobre os vilões de Dragon Ball. Vamos aqui ranquear do pior pro melhor vilão. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Aproveita também e me segue nas redes sociais, tanto no Twitter, no Instagram, no TikTok, é @ShounenTube. Recados dados, vamos para o vídeo. E bom, esse não vai ser um ranking de poder, vai ser um ranking de quem teve uma melhor performance como vilão mesmo, né? Quem tem mais feitos, quem botou mais terror, esse tipo de coisa. O conceito dele, enfim, vamos fazendo aqui que vocês vão entendendo. Em 10º lugar, eu botei o Baby de Dragon Ball GT. Eu achei o conceito interessante, né, dele ser uma criação de Tsufurudin pra se vingar dos Saiyajins. Reaproveita também a rivalidade Goku e Vegeta, né, já que ele toma o corpo do Vegeta e luta contra o Goku. É uma coisa que os fãs gostam quando acontece. Embora se você fizer isso toda hora vai ficar meio repetitivo. Mas naquele caso ali funcionou. O arco Baby, pra mim, foi o primeiro arco legal de Dragon Ball. Porque antes disso era aquela busca pelas esferas, que não é lá um grande arco. Mas o arco Baby foi bem interessante. Sendo que foi lutando contra ele que o Goku atinge sua transformação de Super Saiyajin 4, que é aí um momento muito querido pelos fãs de Dragon Ball. Então fica aqui o Baby na nossa 10ª colocação. Em 9º lugar, outro vilão de Dragon Ball GT é o Omega Shenron, o Uma Estrela, né? Também tem um conceito bem interessante, que é encerrar a história de Dragon Ball usando as esferas do dragão. No caso ali, as esferas do dragão foram corrompidas pelos desejos egoístas humanos, e aí você tinha que lutar contra o dragão de cada esfera pra purificar elas. E aí no final, o Uma Estrela acaba absorvendo o poder de todas as esferas, se torna um vilão muito poderoso. O Goku finaliza ele com a Genkidama. E aí tem aquele final de Dragon Ball GT todo que eu acho maravilhoso. Tem também a luta dele contra o Godita Super Saiyajin 4. Tem o Vegeta se transformando em Super Saiyajin 4 pela primeira vez. Tem um momento ali que a gente acha que acabou, né? Que o Goku morreu. E aí tá todo mundo sendo massacrado. O Vegeta não tem mais como se transformar em Super Saiyajin 4. Tem aquele clima de acabou. Então eu gosto bastante. O arco em si não é tão bom, mas essa luta é realmente muito boa. Ele foi um ótimo vilão final. E fica aqui na nossa 9ª colocação. Em 8º lugar, Majin Buu. Majin Buu, ele é um demônio antigo que já existia no mundo e estava aprisionado numa espécie de ovo, até que o Babidi solta ele. Antes disso, eras atrás, os Kaioshin já haviam aprisionado eles quando o pai do Babidi, o Bibidi, aprisionou ele. Tem até um retcon na história, né, porque antes não era um demônio antigo que já existia, e sim uma criação do Bibidi, mas não, o Majin Buu já era um mal que existia. E aí ele tem esse conceito de ir mudando de forma, absorvendo outros personagens. Ok, ele foi um vilão muito poderoso, mas a saga Majin Buu, pra mim, dentro de Dragon Ball Z, é a pior. E dos 3 grandes vilões de Dragon Ball Z, ele pra mim é o menos interessante. É legal o fato dele ter várias formas, ele é muito poderoso, como eu já disse antes, até porque ele é o último vilão de Dragon Ball Z. Trava lutas muito legais, lutas contra o Gohan, luta contra o Gotenks, luta contra o Vegito, contra o Goku Super Saiyajin 3, contra o Majin Vegeta. Mas sei lá, pra mim, os outros vilões que eu vou citar aqui estão acima dele. Em 7º lugar, eu escolhi Moro, de Dragon Ball Super. Ele ainda não apareceu no anime, ele apareceu só no mangá. Ele tem esse conceito de ser um mago das eras antigas. Ele é antes dessa aparição do Majin Buu, quando controlado pelo Bibidi. Ele havia sido selado pelo Sagrado Senhor Kaiô da época. E a principal habilidade dele é comer planetas e absorver a energia de vida dos outros. Assim ele vai se tornando mais poderoso. Chegou a um ponto que, mesmo o Goku com o presságio do instinto superior, ou então o Goku Super Saiyajin Blue junto do Vegeta Super Saiyajin Blue, não conseguiam derrotar ele. E aí um aprendiz de anjo, Meros, teve que intervir na luta. Foi realmente bem interessante. No momento final ele ainda se funde com a Terra pra dar aquele terror final. Então o Moro é um vilão bem legal. O que faz ele estar um pouco mais abaixo nessa lista é porque eu acho que muita coisa da saga Moro é copiada de outras sagas, sabe? Eles tentam aproveitar o que deu certo de outras sagas ali e acaba perdendo um pouco da originalidade. O final da saga Moro lembra muito o final da saga Cell, então isso faz perder uns pontinhos aqui também. Falando em saga Cell, em 6º lugar eu botei aqui os androides 17 e 18. Tem a versão deles no futuro, lá do Trunks, que é muito legal. Pra mim eles são mais cruéis lá, embora eles não sejam tão poderosos, mas já dá pra sentir o medo, o terror que eles tocam. Eles praticamente dizimaram uma civilização inteira, fizeram o Trunks e o Gohan crescer em meio à guerra, em meio à luta. E na saga principal também, né, na linha do tempo principal, tiveram lutas muito interessantes. A número 18 quebrando o braço do Vegeta, aquela luta épica do 17 contra o Piccolo, o Trunks viajando no tempo só pra tentar impedir que esses androides surjam, pra já criar um controle pra tentar destruir eles de alguma forma, porque se eles aparecerem, já era. Então todo o conceito, o ambiente, as viagens no tempo da saga, é tudo muito interessante. Então fica aqui os androides em 6º lugar.
Em quinto lugar, Cell, que é o ápice dessa grande saga. Tem gente que separa, né, a saga dos androides e a saga do Cell. Pra mim é tudo uma saga só. E a saga Cell é muito boa, cara. Ele tem o que tem de melhor cada guerreiro, praticamente, né? Ele tem células do Piccolo, então ele consegue se recuperar. Ele tem poder Saiyajin, ele consegue fazer o Zenkai. Ele tem a técnica de todo mundo, técnica do Freeza, técnica do Goku. E quando ele começa a lutar, ele vai derrotando um por um. O Piccolo, que havia se fundido com o Kami-sama, tava no nível dos androides, é derrotado. O Tenshinhan, com uma técnica nova lá, consegue parar ele por um tempo, mas é só isso. O número 16, que havia se mostrado muito poderoso, é facilmente derrotado, assim que o Cell absorve o primeiro androide. E aí chega o Vegeta, dá uma surra nele, o Vegeta tava super poderoso, tinha treinado na sala do tempo, o Cell absorve o segundo androide e facilmente derrota o Vegeta. O Trunks vai lutar, mostra um poder incrível, o Cell derrota facilmente. Goku sai na sala do tempo, descobre como ultrapassar os poderes do Super Saiyajin, não consegue derrotar o Cell. Até que a última esperança é o Gohan, a gente tem um desfecho lá do poder oculto do Gohan, ele liberando a fúria dele, e aí finalmente derrota o Cell, mas não sem antes todo o drama. Tem a morte do Goku, tem a morte do Trunks, tem o Cell ressurgindo, o Gohan gravemente ferido, e aí aquela cena do Kamehameha de pai e filho pra finalizar de vez o Cell. Então, pô, a saga Cell é épica e o Cell tá aqui na nossa quinta colocação. Em quarto lugar, Vegeta. Vegeta é o primeiro grande vilão da saga Z. Ele é o vilão final da saga dos Saiyajins, obviamente. Cara, a saga dos Saiyajins, por mais que hoje muita gente não fale tanto da saga dos Saiyajins, fale mais como se fosse saga Freeza, e tem até um certo sentido, já que os Saiyajins eram meio que servos do Freeza, mas eu considero o Vegeta o primeiro grande vilão de Dragon Ball Z. E ele toca o terror, mano. Só antes do Vegeta começar a lutar já morre Piccolo, morre Tenshinhan, morre Caos, e aí depois tem a luta dele com o Goku, uma luta épica. O Goku chega todo super poderoso depois de ter revivido, ter treinado com o Sr. Kaiô, e o Goku não aguenta. O Goku ia perder se fosse um X1. A luta até estava equilibrada, com o Goku se superando ali, usando o Kaioken aumentado 4 vezes. Se o Vegeta não transformasse em Ozaru, talvez o Goku ganhasse. Mas talvez não também, porque o Goku tava no limite do corpo dele. É possível que o Vegeta ainda assim ganhasse. Mas quando ele se transformou em Ozaru, acabou. E aí quem muda a situação é o Yajirobe. Depois tem a Genkidama. Gohan e o Kuririn ajudam e tal. O Vegeta sobrevive a Genkidama. O Vegeta é amassado pelo Gohan Ozaru. E ele vai sobrevivendo a tudo. Depois o Goku deixa o Vegeta escapar, né? O Kuririn ia matar ele, o Goku pede pra deixar ele ir. E ele reaparece na saga Freeza, toca o terror em Namekuzen. Depois, tendo o Freeza como inimigo em comum, ele acaba se aliando ali aos terráqueos, né? O Kuririn e o Gohan. Mas continua sendo um personagem incrível. Até na saga dos androides ele ainda tá meio lá, meio cá. Ele vai mudando aos poucos, digamos assim. O Vegeta é meu personagem favorito, então não tinha como não botar ele aqui nessa lista. Apesar dele não ser mais um vilão, a sua origem é de vilão. Então, tá aqui em quarto lugar. Em terceiro lugar, eu botei Piccolo Daimao. Pra mim, o melhor vilão de Dragon Ball clássico, né? Ele toca o terror em Dragon Ball. Ele era muito poderoso, muita gente morreu por causa dele. O Mestre Kami, que em Dragon Ball clássico era tipo absurdo, foi derrotado. O Caos é morto, o Tenshinhan é derrotado. E o Tenshinhan era tipo assim, pau a pau com o Goku na época. O Goku ele é derrotado, ele vai treinar com o Kami-sama. O Piccolo Daimao ele consegue fazer o desejo para as esferas do dragão e recobrar sua juventude. E depois ele simplesmente destrói o Shenlong. Cara, ele foi um baita vilão e merece estar aqui em terceiro lugar na nossa lista. Em segundo lugar, eu botei aqui o Zamasu e o Goku Black juntos, porque eles meio que são o mesmo personagem. Pra mim, disparado, o melhor vilão de Dragon Ball Super. Até porque, por exemplo, o Torneio do Poder e o Torneio do Universo 6 e 7 não tem exatamente um vilão. O Bills também não é exatamente um vilão. E o Freeza já é um vilão antigo. Então, no anime mesmo, o Zamasu é o único grande vilão que aparece. E não só é um vilão, como é um vilão que cumpre o objetivo dele. Ele tinha um plano de acabar com a humanidade. E na linha do tempo que ele tava, ele acaba com a humanidade. É papo dos heróis não conseguirem resolver a situação e o Zeno tem que apagar todo aquele universo. Foi isso que aconteceu. É uma saga que tem ali vários momentos bons. Em questão de mistério, pra mim é a melhor saga de Dragon Ball. O conceito dele ser um deus que se acha superior à humanidade eu também acho interessante. Tem ali a reaparição do Vegito numa luta épica. Tem a volta do Trunks do futuro, o Mirai Trunks, como você preferir chamar. A saga é muito boa e ele como vilão é muito interessante, muito poderoso. Os conceitos dele são legais. Além de ser o único vilão bem sucedido de Dragon Ball. E por fim, em primeiro lugar, não poderia ser outro, é o Freeza. Quando a gente pensa em vilão de Dragon Ball, geralmente o primeiro que a gente pensa é o Freeza. Ele é responsável pela principal cena de Dragon Ball, que é o Freeza!
por que você matou o Kuririn? Mentira, é a transformação do Goku em Super Saiyajin 1, que é a mesma cena. Ele é outro personagem que fez fila, ele foi derrotando o Gohan, Kuririn, Piccolo, Vegeta, sobreviveu a Genkidama do Goku. A gente acha que o Goku derrotou ele, depois ele ainda volta pra Terra pra ser morto de vez pelo Trunks, ressurge em Dragon Ball Super, é morto novamente, voltou e tá aí. Se ele não fosse tão querido, ele não voltava tantas vezes. Atualmente ele é o atual imperador do universo. E tá aí na nossa primeira colocação. A saga Namekusen, pra mim, é a melhor saga de Dragon Ball, né? A saga Freeza. Foi fundamental no Torneio do Poder. Pra mim, aqueles momentos finais dele e o Goku lutando juntos contra o Jiren é, assim, espetacular. É algo que eu nunca pensei ver. E, assim, é o melhor vilão. Não tem o que falar. Então fica aqui Freeza em primeiríssimo lugar, muito merecidamente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, então comenta, compartilha, deixa seu like. Se quiser apoiar de outras formas, tem aqui embaixo o link do Apoia-se. Tem também links com cursos para você aprender a desenhar seus personagens favoritos, criar seus próprios jogos, criar sua própria história. Tem também o link da nossa lojinha, é uma parceria que a gente tem com a Magazine Luiza. Então se você estiver pensando em comprar alguma coisa, já dá uma olhadinha porque tem promoção todo dia com uma variedade enorme de produtos, então de repente tá valendo a pena. Comenta aqui o top 10 de vocês, se tem algum outro vilão que deveria ter entrado para você, argumenta a favor dele. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.